Olá, meus irmãos, boa noite a todos os amados e santos irmãos. Estamos aqui, juntos, conforme a graciosa maneira de Deus agir. Olá, queridos e santos irmãos de todos os lugares, mas de um só corpo, uma só origem. Imagimima, Deus abençoe tua vida e todos aí também, assim como todos os irmãos que estão aí e estão em todos os lugares. E nós estamos aqui na casa do André, nosso amado filho, a Letícia também, nossa querida e amada filha, a Samira, o Lucas. Estamos juntos, dando continuidade, né, nas graciosas perseveranças de Cristo, né, pela graça de Deus mesmo, pela perseverança que há em Cristo, que a gente fica firme. Senão não teríamos força para ficar firmes, não teríamos como seguir. Por isso que Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que é o caminho, não uma religião, não uma denominação, uma pessoa que é o caminho. Quando a exclusividade de Jesus chama Ele mesmo para si mesmo, o fato de Ele ser o caminho, a verdade e a vida, não há autorização para ninguém criar um caminho, né? Uma outra orientação escriturística ou interpretativa ou documental, qualquer coisa, não há autorização nenhuma, né? E não há vida fora de Cristo também. Então, estamos aqui pela misericórdia, pela graça do Senhor, né? Querendo muito que Ele nos ajude, nos abençoe, nos guarde nesse momento que estamos nos achegando a ouvir do Senhor. Não queremos ouvir um estudo bíblico, né? Não queremos ouvir um pouco da Bíblia, não queremos ouvir nada acadêmico. Nós queremos de fato que o que Deus pode fazer com a palavra de Deus, faça isso acontecer pelo seu Espírito no nosso coração e possamos viver então do modo como Ezequiel 37, o Senhor revelou a Ezequiel a vida que há dentro daqueles corpos, daqueles cadáveres desconjuntados, daqueles ossos, todos desmantelados, e que foram juntados e formados em corpo. E o Senhor novamente falou a Ezequiel: profetiza sobre esses corpos, que eu vou dar vida a eles, né? Então é assim que queremos viver, queremos muito que não sejamos enganados pela conjuntura dos nossos corpos, ainda que conjuntados, vamos dizer, né? Formados em corpos, mas queremos a vida também de Deus em nós, né? Então estamos aqui em São Paulo, na casa dos amados André, Letícia. Vou fazer um oi aqui, né? Aproveitar esse momento de início. Então aqui está o André, nosso amado filho. Lá está a dona Letícia, que voltou, graças a Deus, teve o neném. Lá está deitadinho o Lucas, que depois nós vamos mostrar mais de pertinho. O André até podia mostrar de pertinho. Nossa. Ali, o Lucas, olha aí, pessoal. Aí está o Lucas, maravilha. Tá aí tirando um cochilo, né? Cochilo.
E ali naquele lugar está a dona Samira, minha amada esposa Nancy, fazendo um oi para vocês todos, né? Estamos juntos, graças ao Senhor, nos achegando a esse aconchego de Cristo, né? Ao aconchego de Cristo. Bendito o coração que quer se achegar a Cristo, e não só um encontro de gente, ao encontro de pessoas. Nós somos corpo de Cristo. É claro que a religião transformou o corpo de Cristo em reunião de gente. E isso é religião, né? Então, quando o cristão, o crente, ele perdeu a noção de que ele é corpo de Cristo, ele se vendeu à religião. Ele ficou parte de alguma denominação, parte de alguma igreja, coisas desse nível, né? Então ele fica lá fazendo o sacrifício dele, vivendo isso daí. Mas Cristo nos chama de corpo de Cristo. Claro que para ver isso não pode ser cego, né? Não pode ser cego. Hoje, orando muito essa semana, para nós conversarmos, ouvirmos do Senhor sobre a cegueira, né? Ouvirmos do Senhor sobre a cegueira. Eu não vou falar de forma a partir de um oftalmo, não vou falar a partir da ciência médica, eu vou falar aqui em nome do Senhor Jesus o que, a partir da palavra de Deus, é cegueira, né? Nós já sabemos um pouquinho quando encontramos alguém com esse problema, o quão difícil deve ser cego, né? Vamos tocar, vamos dizer assim, superficialmente nessas questões físicas, mas que também são importantes e levadas em conta por Jesus aqui na palavra de Deus. Mas o maior problema do ser humano, maior que a cegueira física, é a cegueira no seu coração. Ele não conseguir mais ver aquilo que deveria ver, né? Principalmente aquele que é de Cristo. Ele não consegue mais ver a pessoa de Cristo, ele não consegue mais ver as realidades do reino de Deus, o cristão, né? O povo de Deus. Quando fica cego, é a coisa mais terrível que tem, né? Então, que o Senhor nos ajude, né? Nos abençoe. E aqui no livro da palavra do Senhor, né, a Escritura, que eu quero muito pedir a Deus que no meu coração seja a palavra de Deus e no coração de todos os irmãos as Escrituras sejam palavra de Deus. Meus queridos, de tantos lugares, sejamos assim abençoados, não somente com o estudo bíblico, que não adianta nada, né? É só mais um monte de peso acadêmico, mas que a palavra de Deus nos seja por palavra, né, a moldar nossa vida. Então, em Marcos, começando assim vamos dizer, sendo levados pelo Senhor a pensar sobre isso, entre as andanças de Jesus, entre as viagens em que ele andou por aqui e nos conduziu a essas dimensões. Graça, meus queridos, lá de Ponta Grossa, no Paraná, Eloir Bonacim. Muito obrigado, muito grato ao Senhor por tua vida. Estarmos juntos mais um pouco, né? E todos aí que estão perto de ti, sejam abençoados também. Olá, dona Samira. Lá na escola eu oro com a prof. Isso é maravilhoso, Samira. Orar é uma bênção, falar com o Senhor, né? Isso é uma bênção. Samira já veio falando aqui que gosta muito de orar. Lá na escola você ora? Sim. Que maravilha. Isso é uma maravilha. Isso é muito bom. Uma grande bênção nossas crianças poderem... Lá na escola eu posso fazer o que quiser, desenhar, estudar. Não pode ir com roupa normal, tem que ir de uniforme que eu vou. Ah, é? E ora também? Sim.
Que maravilha. Aprende de Deus? Sim. Que maravilha. Isso é uma grande bênção, irmãos. Nossas crianças, queremos muito que eles cresçam, né? E sejam pessoas. As pessoas da rua não têm cama. Que porque luta. elas não têm nenhuma coberta em nenhuma casa. Porque aí elas ficam com frio. E aí muito temos que triste. deixar nossas casas. Tem que ajudar, né? Ajudar o próximo. Maravilha, maravilha. Lá na escola tem as regrinhas. Ajudar o próximo, obedecer pro ajudar o próximo, bem escrita assim, e sem corrigir o amigo. Tem que abraçar e pedir desculpas. Se continuar batendo é feio, porque Jesus olha. Tá vendo? Para as criançadas aí, ó, tá vendo? Não só para as criançadas, né? Para todos nós, tá vendo? O Thomas, ele só empurra eu. Nossa. Jesus tá vendo. Tá vendo? Tem que orar por Thomas, tá bom? Vamos estar orando, que o Senhor abençoe aquele menino, né? O Thomas, ele não obedece, é pronto. É uma luta, você vai vendo que é Ele uma só luta. faz bagunça. Tá vendo? Empurra eu no escorregador. E quem empurra quebra o escorregador do parquinho, agora tá detonado. Tá detonado. É uma luta. São as Por últimas isso notícias o Thomas, ele da empurrou Samira. eu. Tá vendo? Aí quebra a Quebra, é claro. Temos que orar pelo Thomas. Agora, Deus te abençoe também, para que você seja forte e seja uma bênção lá, tá bom? Perto Lá do na Thomas. escola eu fico obedecida, eu não empurro os amigos. Claro. Só o Thomas, Só o Thomas, no né? parque. Se ele ficar empurrando você se defende, né? Claro. Aí eu conto, eu tenho pro de educação física que o outro... Fala pro Pro, né? Você fala, Pro, tem um Thomas aqui me empurrando. Aí ela vai lá, vai falar pro Thomas, né? Não fazer isso. Um dia o Matheus pisou, aí brincou de arma aqui e doeu aqui, ó. Ai, que dó, que dó. Bom, vamos continuar. Aqui juntos, depois também dessa continuidade preciosa da Samira aqui, né? Irmãos, em Marcos, nesse registro que está aqui, das andanças de Jesus, como a Bíblia é isso, né? É o registro das andanças de Deus no nosso meio, assim, vendo as nossas batalhas, as nossas lutas, né? E lá no capítulo 10, no livro de Marcos, a gente tem algum registro aqui da palavra dizendo que Jesus ele estava lá nas regiões do norte, né? Da Palestina para lá, e ele se dirigia, né? Capítulo 10, Marcos 10, versículo 1. Levantou-se Jesus, foi dali para o território da Judéia. Então, foi lá para baixo. Além do Jordão. Quando ele fala além do Jordão, significa assim, quando a gente olha o mapa daquele lugar, a gente tem costume já, na nossa visão, de ver Jerusalém, né, Judéia aqui, Samaria, Galileia e o Rio Jordão aqui, tudo assim de um lado. Dali o mar Mediterrâneo do lado de cá, né? E do lado de lá é a Pérea, é uma outra terra do lado de lá, do Jordão. Então, quando a palavra de Deus diz da além do Jordão, é o outro lado de lá. Então, Jesus estava descendo pelo outro lado do Jordão, e vai descendo, passa pela região da Pérea, né, daquele lado, e ia indo para Jerusalém. Então, era uma viagem em direção a Jerusalém, e já se dirigindo mais para o final do seu ministério. Esse final significa assim uma chegada à cruz, uma chegada à cruz. Jesus estava indo em direção à cruz, e a cruz é para nós a entrada da terra prometida. A entrada da terra prometida está em Cristo, no Cordeiro morto, no Cordeiro ressuscitado, naquele que venceu a morte. Então, ali, nele, ele é a porta. Então, essa viagem, ela vai apresentar para nós, essas situações que vão acontecendo aqui,
uma semelhança com o povo de Israel que estava saindo do Egito e estava indo em direção à Terra Prometida, né? E quando ele chega ali na entrada da Terra Prometida, a primeira cidade que eles dão de cara, o maior inimigo possível estava ali diante deles. Todo mundo se lembra da cidade de Jericó, né? Jericó era, portanto, uma cidade antiquíssima, dominada por inimigos terríveis do povo de Deus e que estava ali, vamos dizer, na entrada da Terra Prometida, numa situação, né? Boa noite, irmã Heloísa, boa noite a ti também, todos que estão em todos os lugares aí. Então, nós temos que ter um cuidado de perceber que a chegada até a cruz, a chegada até o céu, vamos dizer, antecedem muitas batalhas, né? Mas em Cristo, Ele é a entrada para o céu, Ele é a vitória sobre a situação de inimigos ou de situações terríveis que aconteçam dentro da nossa vida, dificuldade de ter a visão certa das coisas que se alojam dentro de nós, né? Então, Jesus está descendo para Jerusalém, mas ao descer para Jerusalém, ele vai passar por uma cidade exatamente chamada Jericó, que vai aparecer aqui no versículo 46. Né? E foram para Jericó. Estão vendo aí? Então, Jesus vai chegando em Jericó, todos se lembram, já falamos um pouco aqui agora, né? Da situação da cidade de Jericó, o lugar dos inimigos do povo de Deus. Então era uma cidade de grande importância histórica. Não é à toa que Jesus passa por Jericó, né? Ali tinha acontecido uma das maiores vitórias de Deus. Uma das maiores vitórias de Deus na vida do povo de Deus. Então, nós poderíamos, às vezes nós chegamos diante de coisas na nossa vida que a gente pensa assim, mas como que nós vamos vencer isso? Às vezes a pessoa está tão resignada que ela nem acha que tem que fazer alguma coisa, ela está já derrotada. Mas nós temos que ter um cuidado, porque Jesus estava indo em direção à cruz, que é a entrada para o céu, mas antes ele passa por Jericó. O que acontece em Jericó? Já aconteceu coisas em Jericó. Já houveram coisas em Jericó no passado. Mas o que ia acontecer agora? Lá em Jericó, tinha muitas personalidades importantes. E não era mais a grande cidade do passado, mas era importante. Tinha grande importância ainda nesse tempo aqui, né? Entre as personalidades que moravam em Jericó, imagina só, meus irmãos, quem poderia imaginar que naqueles tempos que não existiam essas entidades e sociedades de proteção aos cegos, como tem lá em Florianópolis, né, perto de casa, lá, Associação dos Cegos, né, cuidando, amparando, não tinha isso. O cego naqueles dias era uma pessoa absolutamente desprezada. À margem da sociedade. A margem total. Né? A condição de cego é uma das condições, como a gente falou também no começo, muito difíceis, muito terríveis, né? Mas lá em Jericó tinha um cego. Muita gente já ouviu falar desse cego. Naquela época o pessoal também associava muito essa questão de algum tipo de fato ruim na sua vida, como sua mãe pecou, seu pai pecou, você pecou, tinha umas coisas assim, né? Tinha sim. E aí a pessoa era estigmatizada, também né? por não isso cheguem também. perto dessa pessoa, né? Já era uma luta a condição. E o peso aumentava ainda mais, porque haviam interpretações assim mesmo, né?
pessoas diziam que ele era assim porque tinha ainda pecado. Além de estar cego, tinha o peso do pecado, que significava um homem de herança anárquica, cheio de conflitos contra Deus, contra o próximo. Enfim, ali havia um homem chamado Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu, né? Bar em hebraico é filho, né? Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego, numa condição absurda, né? Provavelmente, como diz aqui no versículo 46, e foram para Jericó quando ele saía de Jericó, no versículo 46, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha só. Mas acontece uma coisa muito interessante com o Bartimeu. Eu não sei como, ninguém nem sabe como, não explica a Bíblia como. Ele já havia ouvido falar de Jesus. Vamos dizer, a fama de Jesus chegou até o coração dele, mas não só como fama. Chegou, embora por diversos meios, que chegou ao coração dele, fez morada o aviso, a pessoa de Jesus. Foi guardado no coração dele, né? A pessoa de Jesus. Ele, cego, que não conseguia nem... vamos dizer, a referência dele para perceber as coisas era o som. Só o som, né? Ele tinha o som para julgar as coisas. Se ele ouvisse, ele poderia julgar. Ele não poderia nunca ver, por exemplo, a fisionomia das pessoas. Quando a gente olha assim no olho um do outro, no rosto um do outro, a gente olha e às vezes vê o cansaço, a gente vê a tristeza, ou a gente vê a alegria, a gente vê as expressões, o olhar triste, ou o olhar brilhante de alegria, o sorriso. Ele não via nada disso. Ele só podia julgar por aquilo que ele ouvisse, né? Ele não podia, nunca ele podia alcançar, porque muitos cegos, eles tocam para saber a dimensão das coisas. Tocam no rosto, tocam em alguma coisa, mas ele nunca podia saber o que era o sol, por exemplo. Ele não podia alcançar o sol para tocar o sol. Ele não podia saber o que era as estrelas, porque ele não podia tocar as estrelas. Você poderia falar para ele, olha, tem as estrelas lá em cima. Ele não sabe o que é uma estrela, né? Ele não tem noção. Você pode até fazer um desenho da estrela no chão, mas aquilo não é a estrela, né? Então, as grandezas, as dimensões todas, ele não podia nem ter acesso algum. Então ele estava jogado, de fato, à beira do caminho. À beira do caminho em muitos e muitos sentidos. Então, quando a gente anda cego por alguma coisa, não só fisicamente, meus irmãos, quando a gente anda cego por alguma coisa que cega a gente, a pessoa fica jogada à beira do caminho. Ele não sabe julgar, ele não tem condição de ver, de perceber, de tomar, vamos dizer assim, informações profundas de nada, né? Então, Bartimeu estava ali. Ele podia sentir as pessoas, desde que as pessoas viessem até ele. Aí ele podia sentir. Se não viesse até ele, ele não podia sentir, né? E é impressionante o texto bíblico aqui, quando diz assim, Jesus estava saindo de Jericó, né? E diz o versículo 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, né? Então, é muito precioso a pessoa que está cega, ele clamar para a pessoa certa.
clamar do jeito certo. Ele precisa clamar, porque se ele não clamar a Cristo, ele vai ficar do jeito que está, né? Bartimeu se pôs a clamar lá sentado à beira do caminho, esquecido, sem ninguém dar atenção a ele, mas ele ouviu falar de Jesus e ele poderia ter pensado até o seguinte, assim, mas como que eu vou chegar até Jesus? Eu já ouvi falar dele, muita gente já falou para mim de Jesus, tanto é que a gente vê que ele sabia quem era Jesus. Mas ele falou, mas como eu vou até Jesus? Como eu vou chegar lá? Né? Tanto é que ele diz aqui, ele clama assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Né? Ele sabia que Jesus era o Messias, ele sabia que na pessoa de Jesus há compaixão por aquele que clama, mas ficava no coração dele assim, como que eu vou até Jesus? Né? Agora, Jesus é um mistério, viu, irmãos? Existe um mistério aqui revelado para nós. Esse mistério também, de alguma maneira, agora não é mais mistério, agora ficou claro. Porque quando no teu coração tu sabe quem é Jesus, no teu coração tu entende a tua situação de miserável, de uma pessoa que está mal em alguma coisa, ou em tudo, ou seja lá o que for, quando tem algo em ti que não está certo em relação ao que é bom de Deus, quando tem algo assim, a maior graça é uma das maiores graças é você perceber isso, porque há muita gente que acha que está tudo bem, ele não vê problema nele. Quanto a esse tipo de gente, Jesus disse, eu não posso fazer nada por vocês. Não tem como. Vocês já estão sãos, acham que estão sãos, não precisam de médico, não dá para eu fazer nada. Né? Então, mas aquele que clama pelo mal que está dentro de si, e todos nós temos algum mal dentro de nós, alguma luta, alguma batalha, alguma coisa que precisa ser só Deus para resolver, só Cristo para resolver. E quando isso é visível para nós, mesmo na nossa cegueira, toca dentro de nós, o nosso coração, o mistério que a gente vê revelado aqui é que Jesus vai e passa por Jericó. Ele vai e passa. Ele vai te encontrar. Jesus Cristo, misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Quem foi que fez a agenda de Jesus para ele passar por Jericó? Que já não era tão importante mais, embora tivesse alguma pouca importância, mas tinha. Né? E encontrar justamente um homem mendigo, cego mendigo, né? Sem nenhum valor na sociedade, nada. Né? Nós temos um texto em Apocalipse, tem um texto em Apocalipse que eu queria, junto com todos esses outros textos, ler Apocalipse 3. Né, menininha linda? Aqui está a nossa menina. Seu carinho. Fica aqui assim, ó. Peraí, assim, ó. Assim. Apocalipse, vem aqui, ó. Vem aqui, senta aqui. Eu não sei qual foi. Ok. Assim. Oi, pessoal. Aqui está a dona Samira, junto com o vovô, o que é uma grande bênção. Peraí, deixa eu ajeitar a sua perninha alta aqui. Aí. Olha, irmãos, Apocalipse no capítulo 3. Vamos lá. Vamos ver o que o Senhor quer nos dizer aqui, falando sobre essas coisas tão preciosas. E por incrível que pareça, tinham cristãos aqui. Apocalipse 3. Olha só, meus irmãos, misericórdia Deus tenha desses cristãos que vivem dessa forma assim. Apocalipse 3, 17.
Bom, vamos começar do 14, que diz assim: ao anjo dos chamados que moram em Laodiceia, no 14. Ao anjo dos chamados, hein, irmãos? Não é igreja, já falei umas milhões de vezes. Não existe essa palavra aí na Bíblia. A palavra é ekkalel. Ekkalel. A mente dos cristãos já estão embotadas, elas não conseguem ouvir ekkalel, elas ouvem igreja. Então eles pensam que tem igreja. Não foi traduzido e vai assim mesmo. Eles engoliram e ficou assim. 18 séculos, é claro, é tempo bastante. E são parênteses importantes aqui, tá? Então, diz assim no capítulo 4, né? Diz assim no 14: ao anjo dos chamados que estão em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, quer dizer, aquele que, de fato, a partir dele, tudo é criado. Aí ele diz assim para esse tipo de cristãos: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A quantidade de cristãos mornos hoje em dia, que não é frio nem quente, é muito grande, porque ele está ligado ou a uma denominação, ou a uma igreja, né? Ou a uma ideologia política, ou a uma ideologia qualquer do mundo. Isso embotou os sentidos da sua visão. Isso tirou a visão. Ele é cego. Ele é cego e gosta de ser cego, né? Aqui vai falar isso mais embaixo. Diz assim: eu vou vomitar vocês da minha boca. Eu não aguento esse tipo de cristãos. Quem está dizendo isso é Jesus, né? Quer dizer, aí é claro, ao invés de Jesus chegar e ver uma pessoa clamando por misericórdia, ele vê o pessoal dizendo: não precisamos de ti, Jesus. Não precisamos de ti, né? Então nós estamos chegando no dia da vinda do Senhor Jesus, e a maioria dos cristãos estão assim. Bom, vamos continuar aqui no versículo 17. Pois dizes, olha só o que esses cristãos dizem: estou rico e abastado. E sim, eles tinham muito dinheiro. O pessoal de Laodiceia eram ricos. Eles ganhavam muito dinheiro. Eu não preciso de nada, e nem sabes, e aí Deus diz assim, e Cristo diz: e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Entende? A situação é gravíssima. Eles estavam enganados, cegos, pela riqueza deles, pela capacidade intelectual deles, pela capacidade de tudo que eles podiam conquistar, que eles conquistaram, do status e tudo que tinham. Então, achavam que era suficiente. Isso, né? Então, essa é uma condição e uma situação bizarra, bárbara, terrível, né? É claro que Jesus vai até eles, vai passar por ali. Ele vai passar até eles, por isso ele usa o nome: eu vou até a tua cidade, eu vou até onde vocês estão, eu vou passar aí. Por isso que ele fala aqui assim, no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. É claro que é um jogo também com aquela região, que era a região muito famosa por um colírio que tinha lá, que o pessoal, vamos dizer assim, aqui seria um dos lugares ícones da oftalmologia daqueles dias, né? Eles eram a meca da oftalmologia. Eles realmente ficaram ricos por causa desse tratamento de visão. Seria assim ultra clínica de oftalmo, né? Interessantíssimo. Aí diz assim, como que é? Minha escova nova. Fica maravilhosa a tua escova. Olha aqui, ó: eu repreendo e disciplino quantos amo. Então essa fala é tentando tirá-los daquela condição, daquela cegueira.
né? Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quer dizer, muda a tua mente. Eu estou aqui. Eu cheguei perto de ti. Muda em tudo que há dentro de ti. Creia que eu vou, porque eu posso tocar em ti, te fazer ver, te dar a graça que tu não tens, né? Então, no versículo 20, aí vem o texto do versículo 20 para os crentes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? Então, é uma vontade tão grande de Deus de estar vivendo dentro daquela pessoa, junto com aquela pessoa numa relação autêntica, conjugal, verdadeira, né? Voltando ali para... Antes de Marcos, tem Isaías 29. Isaías 29. Lá, um pouco mais para trás, vamos ver uma palavra em Isaías 29. Lá no versículo 9... O Senhor, mais uma vez, está dizendo para eles assim, Isaías 29, 9, em diante, diz assim, olha, estatelai-vos, quer dizer, caiam, né? E ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, isto é, narcolepsia, que a gente estava conversando outro dia, né? Eles estavam em pé e estavam dormindo. Eles simplesmente apagaram. Eles apagavam, não tinham como ver mais nada. Estavam andando, mas andavam sem visão, né? Daquilo que é de Deus, não tinham visão. Tudo estava bom para eles, tudo estava certo. E fechou os vossos olhos, que são os profetas. Olha só, os olhos do povo são os profetas. E vendou as vossas cabeças, que são os videntes. Essa palavra vidente no hebraico não é o sentido de vidente de século 20 e 21. Não é isso. A palavra vidente no hebraico é uma palavra que significa aquele que pode ver além das trevas, que é um profeta mesmo, né? O homem de Deus, que falavam ao povo de Deus e eles não viam, eles não ouviam, né? Então, voltando agora para... Vamos mais um pouquinho, Isaías 59. Agora Isaías 59. Isaías 59. Né? Olha só no versículo 10. 59, vamos ver. Não, 1. Vamos começar do 1. Olha só, meus irmãos. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. É como o cego Bartimeu, né? Jesus foi na direção dele, ele vai sempre na nossa direção. Mas o povo de Deus, bom, muita gente conhece esse versículo 1 aqui. Eu acho que faz parte das caixinhas de promessa por aí tudo. Mas eles não gostam dos outros. Do 2 eles não gostam. Nunca vi o 2 na caixinha de promessa, nunca. Né? Eu nunca vi o versículo 2 na caixinha de promessa, eu só vi o 1. Caixinha de promessa é uma enganação total de crentes. É só versículo, vamos dizer assim, entre aspas, bom. Né? Quando Deus está dizendo assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Né? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade.
Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, né? Ninguém confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora lá de dentro, e as suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem andar por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos. Ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Bom, é um texto de indicação de uma situação que os cristãos acabaram, no caso aqui os judeus, e no caso nós, no nosso tempo, os cristãos, geraram toda uma quantidade de cristianismos e teologias e de pensamentos particulares, próprios, né? De tal modo que todo mundo já está acomodado nos seus cristianismos. Então, acomodados. Ninguém pensa que tem que mudar em alguma coisa. Não há mais ninguém que ame a verdade. Os cristãos, em geral, eles dizem, não, todas as denominações estão certas. Todas as teologias estão certas. E assim já se acomodaram. São cegos que não veem mais a verdade, como diz aqui, né? Isso é também cegueira, como acabamos de ver. É cegueira. Mas vamos voltar para Marcos, lá no capítulo 10 de Marcos, né? E a gente vai perceber que o Bartimeu, Marcos 10, né? O Bartimeu, ele viu um milagre acontecer da vinda de Jesus até ele, né? E por incrível que possa parecer, o povo de Deus, que é o povo de Deus, ele não clama pelo Senhor quanto às vezes clama uma pessoa que está lá na beira do caminho, desgraçado, acabado, pobre, cego, nu, né? O povo de Deus não faz isso. Mas se fizer, se clamar ao Senhor, né? Ele vai começar a perceber a beleza da luz, a beleza da existência, de tudo aquilo que ele não via. Quando começar a brilhar a luz nos seus olhos, nos seus profundos do seu ser, ele vai ter a visão que Cristo tem das coisas. Ele vai ter a vida que Cristo tem da própria vida. Ele vai ter a vida de Cristo nele, né? Essa busca que Deus faz dos seus filhos é para que nesse último dia a gente viva a vida de Cristo dentro da nossa família, dentro da nossa casa, com nossos filhos, né? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, como falou a Samira ali agora há pouco, né? Amar o próximo, enfim, essa vida é Cristo que dá, né? Então aqui em Marcos capítulo 10, no versículo 48, depois que ele começou a clamar, depois que Bartimeu começou a clamar, né? Ali Jesus já tinha ido ao encontro dele, né, irmãos queridos? Porque Bartimeu, ele tem que aproveitar aquela oportunidade, irmãos. Bartimeu tem que aproveitar aquela oportunidade. A gente olha a história, meus irmãos, a gente lê, a luta dos cristãos é que ele lê a Bíblia. Essa é que é a grande
batalha para o cristão. Ele não recebe como palavra de Deus, ele lê a Bíblia. Então, quando ele lê a Bíblia, ele leu isso, né? E ele lê aquilo ali como uma historinha. Tem até hinos aí do Bartimeu, hinos lindíssimos sobre o Bartimeu, que eu amo aquele hino sobre o Bartimeu, né? Coisa maravilhosa, a gente se emociona ao ouvir aquele hino do Bartimeu, né? E não consegue perceber a realidade dessa história, porque se Bartimeu não aproveita aquela oportunidade que aparece diante dele, de Cristo ter passado por Jericó, né? Ele nunca mais teria uma outra chance daquela, né? É verdade. Era a única chance na vida. A única e a maior de todas. Ele sabia quem era Jesus. Quantos cristãos sabem quem é Jesus e não clamam? Ele deixa passar. Ele vai ficando cego à beira do caminho. Ele não diz: Senhor, me mostra na tua palavra, misericórdia, abre os meus olhos. Como ele falou aqui, né? Olha só no versículo... Bom, é claro que muita gente repreendeu ele. No versículo 48, muitos o repreendiam. Quando ele estava lá, à beira do caminho, miserável, sem nada, cego, pobre, nu, tudo lá caído, não está incomodando ninguém. Ninguém fala nada com ele. Foi só ele começar a clamar por Jesus que começou uma multidão a falar contra ele. Como se ele não tivesse direito a acessar a Cristo que estava ali, né? Na cabeça... Isso não é digno, né? Na cabeça do povo tinha isso. E o que passa pela cabeça de uma... basta uma pessoa se entregar a Cristo, como aconteceu com a dona Elza aquela vez, né? A mãe da Nancy. Acabou de entregar a vida dela a Cristo. Falou, não, mas eu vou ser batizada, como diz Jesus, na palavra. Aí apareceu um monte de denominação para falar que ela estava errada, que não era assim, que não podia ser, né? E a gente fala de Cristo para alguém, já vem um monte de gente perguntando que igreja a gente é, como se isso fosse bíblico, né? E outro dia até um colega nosso lá de Floripa, um pessoal que é amigo da gente, que até tem né? Então eles chegaram assim, perguntaram para a Nancy assim, o que vocês são, né? O que vocês são? Eu quero falar para as pessoas sobre o que vocês são. Quer dizer, o que está na cabeça desse pessoal? Está na cabeça assim, ou eu tenho que ser batista, presbiteriano, católico, metodista, tem um monte de denominação. Um rótulo. Um rótulo, uma coisa desse nível. Então a gente fala, o que nós somos de Cristo. Mas de Cristo todo mundo é. Aí que está outro erro. Quando você fala que é de Cristo, todo mundo pensa que todo mundo é. Que se diz cristão. Porque se de fato é de Cristo, ele não é de denominação nenhuma, ele não é de igreja nenhuma. Ele deixa tudo para ser de Cristo, né? Mas isso os cristãos não aceitam. Então eles não são de Cristo. Eles são de denominações, eles são de igrejas, eles são desses catálogos, dessas masmorras e dessas sovietes. Ali eles ficam, né? Então a multidão começou a repreender o Bartimeu, diz aqui. Muitos o repreendiam para que se calasse. Fique quieto aí na tua, Bartimeu, né? Mas cada vez que o pessoal falava contra ele, mais ele pedia, mais ele clamava. Era a chance da vida dele. Ele sabia que estava passando ali o Messias de Deus. Aquele que poderia cuidar dele e tirar dele a cegueira dele. A maioria dos cristãos são cegos porque querem ser cegos. Ele ama a cegueira que ele está. Ele ama mais as trevas do que a luz. A suavidade com que a luz toca no nosso coração é imensurável. Irmãos, o poder que tem a luz é tão grande que ela faz uma viagem do sol até aqui na terra, trazendo tudo que traz, que a gente nem conhece direito ainda tudo que tem. É essa luz aí. Agora imagina só, e é suave. A luz é suave, né? Ela chega até nós, ela cria o ambiente próprio para a gente poder ver todas as coisas, né? Então, o olho não só, ele pode ter problemas dentro de si, na parte mecânica do olho, física, quanto também, se não tiver luz, ele não vê, né? Então, Bartimeu clamava.
no versículo 8 diz ainda mais, ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a gente deve pedir a Deus na nossa vida sempre, cada dia, é pela graça do cuidado do Senhor sobre nós, né? Senhor, tudo que tu tens para nós é além do que a gente pode imaginar. Nós vimos agora há pouco, em Apocalipse 3, uma comunidade de cristãos que estava assenhorada em si mesma, estava ensimesmada, porque achava que podia comprar o que precisasse, ter o que precisasse, chegar aonde precisasse, pelos recursos que eles possuíam. E eles foram chamados por Jesus de pobres, cegos e nus, né? E então, tem compaixão de mim, Senhor. No 49, parou Jesus. Olha que bênção, a palavra do Senhor diz assim: Jesus parou. Por quem que Jesus vai parar, meus irmãos? Ele vai parar por ti, ele vai parar por nós, ele vai parar por aquele que clama. Por aquele que clama. Outro dia mandaram para mim manda sempre, aqueles desenhos, aqueles tipos de quadrinhos que são bonitos de ver, até muita gente se emociona, dizendo assim. Até hoje recebi um quadrinho, de um lado é uma águia cuidando dos filhotinhos, aí se virar de cabeça para baixo é a figura de Jesus, e o pessoal diz assim: olha quem cuida dos filhotinhos. Aí o pessoal viu a águia. Agora vira ao contrário, agora olha quem cuida de ti. Aí vê Jesus no sentido do quadrinho. Mas isso é uma mentira absurda, isso é uma mentira bizarra. Não tem sentido nenhum um quadrinho desse, porque Jesus vai cuidar daquele que se arrepende, daquele que clama por Ele, daquele que busca por Ele. Mas há uma teologia popular de que isso aí até cria lágrimas em muita gente. Jesus cuida de mim, mas ele nem sabe quem é Jesus. Aquele que clamou por Jesus sabia que ele era o Messias, o filho de Davi, aquele que é Deus, aquele que viria na terra para tirar o pecado do mundo, para libertar a gente da cegueira, para nos levar a ver as coisas de Deus e para conduzir no único caminho que há, que é Ele mesmo, a verdade e a vida, que é Ele mesmo, né? Então, às vezes nós conduzimos as nossas cegueiras dentro de nós. Essa palavra é tão preciosa porque Ele sim, Jesus, aquele que ouve sobre Ele, a palavra dEle. Por exemplo, a gente está falando aqui da palavra do Senhor, né? Muita gente vai continuar do jeito que está, ele não vai clamar. Ele não vai clamar pela misericórdia do Senhor. Ele vai só ouvir, vai acrescentar talvez alguns juízos sobre quem está falando, sobre o que está sendo falado, sobre a teologia que está sendo falada, vai acrescentar ou vai criticar, ele vai julgar, vai fazer uma série de movimentos intelectuais ou espirituais, mas ele não vai clamar para que Jesus tenha misericórdia dele. Ele pode estar conduzindo uma vida cheia de lutas, cheia de tristezas e dores, mas ele não vai clamar. Mas às vezes até algum que clama vai ser alvo de reprimendas de muitos ao seu lado, ao seu redor, vai acontecer. Mas se ele continuar clamando, o Senhor vai parar. O Senhor vai parar na sua frente, onde você estiver, do teu lado. O Senhor quer, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer, Jesus Cristo, misericórdia de mim. Às vezes eu fico vendo assim: Senhor, misericórdia, eu estou aqui falando, o pessoal está vendo uma pessoa, mas não vejam uma pessoa, não quero ser visto, mas que vejam o Senhor, que amem, olhem, clamem ao Senhor, que digam: faz prova de mim, diz o Senhor, fazei prova de mim, clamem, queiram clamar a Cristo. Mas esse Bartimeu, ele estava lá em Jericó, Jesus estava passando, ele ia para Jerusalém, para a cruz, né? Ele ia para a cruz, mas Jesus falou: vou passar por Jericó, né? E entrou, e na saída de Jericó foi até o Bartimeu, né? E é muito impressionante aqui, meus irmãos,
Lá no versículo 49, Jesus parou e disse assim, chamai-o, né? Ek kalel, aqui está a palavra igreja, porque não é igreja, é ek kalel, é eclesia, tá? A palavra eclesia. Eclesia é chame, kalel, chame. Aí kalel, diz aqui no versículo, ainda continua 2 vezes, ó. Kalel, aí kalel, então o cego, quer dizer, essa é a tradução certa. Lá em Apocalipse, quando tem a palavra igreja, tinha que estar a palavra chamados. Entenderam, irmãos? Chamados. Então, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, ele te kalel. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso da parte do Senhor. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Que os cristãos possam querer estar a si mesmos se conduzindo a Cristo. Todo dia, todo momento. E aí, irmãos, olha que maravilha aqui. Mas não era muito evidente, né? Jesus chega perto do cego e faz a pergunta. É evidente que estava evidente a coisa, né? Jesus perguntou para o cego, o que quer que eu te faça? Mas olha só, o Deus eterno, que criou o mundo, que criou a gente, que sabe das desgraças e todas as doenças. O que acontece? O que acontece nessa hora? Né? Jesus olha para o cego e fala assim, que tu queres que eu te faça? Ele vai tocar no coração daquela pessoa de uma tal maneira que é preciso que tu mesmo veja a tua condição, o mal que está dentro do teu coração. Jesus sabe disso, ele já sabe o que é. Vai que ele pedia comida, né? Ele podia pedir qualquer coisa, qualquer outra coisa. Né? É como ele falou para Salomão. Né? Salomão, o que tu queres que eu te faça? Ele falou, quero sabedoria, Senhor. Né? Isso tocou o coração de Deus de tal maneira que ele falou, tu pediste certo. Né? O cego está cego, mas ele sabe que ele está cego? Será que ele sabe? Como diz o ditado aí, né? Tem consciência da condição dele. Da condição dele. O pior cego é aquele que não quer ver, como diz o ditado popular. Mas essa é a questão. Será que ele sabe que ele está cego? Será que ele está percebendo a sua condição? Né? A maioria dos cristãos pedem por um monte de coisa, mas ele não pede para deixar aquilo que não é de Cristo. Tanto a nível de religião, de teologia, a nível de lutas dentro de si, coisas que acontecem dentro de nós. Cada um de nós, né? Às vezes eu já cansei, nunca é modo de dizer, mas muita gente, quando a gente falava de Cristo, eles falavam assim, algum dia, talvez eu queira Cristo. Cristo é para os desgraçados. Sim, Cristo é para os desgraçados, mas Cristo é para todos. Mas só que tem uns que acham que não está desgraçado, e todos estamos desgraçados, diz a palavra do Senhor. E bendito é aquele que clama, Senhor, tem misericórdia de mim. Há males em mim que precisam ser tocados por ti. Mas os males que estão em mim, que precisam ser tocados por ti, nem eu mesmo vejo porque eu sou cego. Mas eu sei que tem. Davi falou isso. Ele falou, Senhor, me ajude até naqueles males que eu nem sei que tenho. Estão ali. Estão degenerando o modo de pensar, o modo de levar a vida. Né? Misericórdia, Senhor, me ajude. Clamo a Ti. Né? Então, irmãos, a graça de Deus é tão preciosa que Ele vai alcançar a gente, mas é preciso que a gente queira ser alcançado. Ainda que tenhamos dificuldade de dizer tudo o que temos, mas nós dizemos, Senhor, misericórdia de mim. Né? Misericórdia de mim. Né? E ele clamou, né? Ele gritou, ele clamou. E realmente, muitas são as lutas de uma pessoa que é assim tomada pela palavra do Senhor.
Mas nós aprendemos aqui que não tem nenhuma circunstância que seja impedimento para o clamor. Não há nenhuma. Nenhuma. Tem gente que fala assim, mas eu primeiro preciso vencer isso, depois é que eu vou ver se eu resolvo minha vida com Jesus ou com Deus. Não dá. Você não tem força, você não tem poder. Não é isso. Então, não há nenhum impedimento que possa ser o impedimento para você ser alcançado, tocado, amado, passe a ver, passe a ter a graça de Deus sobre ti. Não há nenhum impedimento. Nada que possa impedir, a não ser você mesmo, que se você não quiser. Mas se você clamar, não há impedimento nenhum. É o que a gente vê aqui. Esse homem era, vamos dizer, o ícone de todos os impedimentos possíveis. E todos eles foram vencidos. A luta que eu vejo nesses textos da palavra de Deus é que, para muita gente, ele é textos da Bíblia. É só isso. A pessoa já leu 1000 vezes e não passa disso, não entra para dentro dele. De fato, não se torna Jesus falando com ele. Se torna uma historinha que ele leu. Não é nada pessoal. Não é o Cristo vivo que fala contigo pela sua palavra. Porque Cristo fala pela sua palavra. Como que Cristo vai passar aqui nesse apartamento hoje? Igual ele achou Jericó para passar. Ele passa pela palavra dele. Como ele vai passar na tua vida, aí perto da tua vida, onde você está agora? Como que ele vai passar? Ele vai passar pela palavra dele. Pela palavra dele. Ele encontrou o caminho de Bartimeu, o coração do Bartimeu lá em Jericó. Ele vai encontrar e sabe do teu coração, aí dentro da tua casa, aí dentro onde você está, onde o país que você tiver, o estado que você tiver, a situação que tiver, a condição que tiver. Jesus sabe e ele tem um endereço teu. O que precisa acontecer nesse momento, quando isso acontece, é que você diga mesmo, Jesus tem compaixão de mim. E eu preciso ver, Senhor. Como ele falou assim, eu quero ver. Então Jesus perguntou assim, o que tu queres que eu te faça? Respondeu o cego. Ele não respondeu assim, é óbvio, né? Ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele não fez um der para Jesus. Ele não fez der. Ele falou, eu estou cego, Senhor. Eu estou cego. Eu preciso ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Então Jesus disse, vai. A tua fé em mim, em Cristo, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, o que estava acontecendo ali era mais até do que a visão física, mas era também a visão física. Jesus estava tocando nele de tal maneira que ele estava indo para o céu. As portas do céu se abriram. Novamente as muralhas de Jericó caíram. Ali estava diante dele um homem que viu ruírem as muralhas que estavam cercando a vida dele. Meus amados, outra vez, isso é feito por Deus cada vez que ele toca em nossa vida e a gente é curado de alguma coisa. Aquelas muralhas caem, porque não tem muralhas de Jericó quaisquer que possam ficar de pé diante de Deus, diante de Cristo. Não tem, porque nele está a cruz, nele está a redenção, a salvação, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, aquele que é a porta, o portal da eternidade, o portal do céu, E ele é assim mesmo, ele vai achar você. Às vezes você pensa, eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas quem sou eu para ele me achar? Bartimeu não perguntou isso. Bartimeu, ele estava lá, ele sabia, ele ouviu falar de Jesus. E quando Jesus passou lá, e agora ele está passando também perto de ti, perto de nós, perto de nós, ele também é o mesmo. É aquele que há de nos alcançar naquilo que nem sequer imaginamos, irmãos. Que precioso dom da vida que há em Jesus. Irmãos? Vai. Olha que bênção.
vai. Jesus não falou assim, vai para a igreja, não. Ele só falou assim, vai, porque agora você está comigo. Estar em Cristo. Estar em Cristo. A tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Irmãos, Jericó tinha ficado para trás. Todos os males. Que coisa lindíssima. Queiramos amar a Jesus assim a partir do clamor do nosso coração. Não tem nenhuma coisa que possa ser uma muralha. Nada. Só clama. Clama. Né? Jesus vai te tocar. E nós precisamos ensinar nossos filhos a isso. Né? A nós mesmos, nossos filhos, todo dia. Porque são muitas muralhas que vão aparecer na nossa frente. Mas o Senhor é sempre o mesmo. Quando você estiver lá naquela condição, às vezes mais difícil, e você clamar, Ele vai chegar lá. E vai tomar você. E vai te falar a mesma coisa. Meu filho, o que tu queres que eu te faça? E você vai poder dizer, Senhor, eu quero isso. Eu preciso disso. Eu preciso da tua misericórdia, da tua compaixão. Eu quero ver como tu vês. Bom, amados irmãos queridos, vamos agora apresentar o Lucas. O Lucas, que está chegando, e ele é agora o que tomou o trono dos caçulas, das turminhas. O Lucas tomou o trono dos caçulinhas. E ele faz quantos dias de vida? 3 dias de vida. Está aqui na coinonia do Senhor. Isso é uma bênção muito grande. E nós queremos juntos com todos, antes da ceia, antes de cearmos, a ceia deixada pelo Senhor para a gente cear, nós vamos apresentar. E ali está o André, a Letícia, nós vamos juntos aqui, vou ficar aí junto com eles, a irmã Nancy também, a Samira. Vamos apresentar o Lucas. Vamos fazer um selfie da apresentação. Aqui todo mundo juntinho. Assim, ó. E sobe na cadeira. Aqui, né? Sobe aí em algum lugar. Sobe aí, isso. Vamos chegar mais aqui. Olha só, aqui estão todos nós. Irmã Nancy aqui do lado de cá. Né? Irmã Letícia. A mamãe. A Samira, nossa irmã também, a irmãzinha, o André, o papai, e eu, o pastor, e o Lucas, levantando a mão para dizer que é ele mesmo. Lucas, vocês... Que maravilha. Vamos orar todos nós. Amado Deus, o Senhor que deu a vida a todos nós, o Senhor é o autor da vida. O Senhor nos ensinou hoje sobre esse gracioso ato do Senhor em nos alcançar. Obrigado pelo Lucas, Senhor. Que da mesma forma que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 2, ele possa crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Ti, diante de seus pais, da sua irmã, de todos nós e dos homens, toda a humanidade. Seja Lucas uma bênção em Tuas mãos. Abençoe junto com Lucas todas as criançadas, Senhor, que estão junto crescendo contigo, seus pais, e assim nós entregamos, nós consagramos. Os seus pais estão consagrando eles, como eles falaram agora. Não é mesmo, André? Sim, amém. Não é mesmo, Letícia? Samir, amém? A vovó, amém? Todos nós, e principalmente seus pais, estão dizendo, Senhor, Tu és o Senhor nosso e o Senhor de Lucas. Abençoa-nos, nós te agradecemos, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Graças a Deus. E olha o Lucas aqui, agora deu uma dormidinha. Maravilha. Muito bem, vamos cear a ceia do Senhor. Hã? Vai ter. Agora, meus amados, todos nós, cada um onde estiver, nós vamos pegar o pão, pegar o fruto da videira e vamos cear, como está escrito em Mateus 24, Mateus 26, quando o Senhor falou sobre
Ele mesmo, né? Aquele que, morto desde antes da fundação do mundo, é a vida, o autor de toda a vida, e o Redentor único e Senhor único, e aquele que morreu naquela cruz e ressuscitou e voltará em poder e glória, como diz a Escritura do Senhor, e então palavra de Deus, amanhã, né? Voltará amanhã, no amanhã escatológico, né? Que passa-se esse milênio, que nós estamos nele, esse milênio, né? Que jogue fora todas as correntes teológicas lá no ferro velho das teologias, e entenda que nós estamos vivendo exatamente esse último dia, como diz aqui Jesus em Mateus 26, que celebramos agora. A ceia do Senhor é exatamente o ato de celebrar a redenção desde antes da fundação do mundo, consumada na cruz, e que nos encontraremos com o Senhor no próximo evento que acontecerá depois desse último dia. O próximo evento não é Jesus indo para Jerusalém sentar lá, não, viu, irmãos? Ficar lá 1000 anos e ficar ali julgando, e o Espírito Santo subiu e o povo de Deus subiu junto, e aquele desencontro entre o noivo e a noiva. Isso é uma coisa ridícula, uma teologia bizarra, né? Jesus vem, nós nos encontramos com ele nos ares, como está na palavra, e aqui em Mateus 26, Jesus está dizendo que nós vamos celebrar essa comunhão com Cristo, esse corpo de Cristo que somos. Pode entregar? Nós vamos... Pode entregar. Nós vamos celebrar até aquele dia, como diz aqui, né? Até aquele dia. Opa, obrigado. Obrigado. Oh, muito obrigado, viu? Pegamos o pão, todos pegaram? Não, eu não. Você não? Então pode pegar. Ok. Então, meus amados, Mateus 26, Jesus reuniu eles assim e falou assim, ó. Bom, agora eu vou só abrir um parênteses de novo. Quando nós temos um aniversário, Não, isso não é o meu. né? Nós temos um bolo. Lembra do bolo do aniversário? Né? Quando a gente parte o bolo para repartir para as pessoas, nós não estamos repartindo a pessoa, é o bolo. Mas o bolo significa que nós nos alegramos e celebramos que aquela pessoa faz parte também de nós, né? Cada pedacinho do bolo é como se fosse um pedacinho daquela pessoa em nós, que é também amigo, querido, parente, tudo na nossa vida. Então Jesus está dizendo assim, eu quero que vocês peguem o pão, eu vou partir o pão para vocês, e eu mesmo vou estar em vocês, né? E a celebração vocês vão fazer até o dia que eu voltar, que é a celebração de que vocês são o meu corpo, e eu também, juntos somos um só corpo. Tá bom? Como Jesus ensinou em Mateus 26, versículo 26, vamos comer. Senhor querido, nós celebramos com todo o nosso coração, aprendemos cada dia um pouquinho mais, mas até onde nós podemos ir com o nosso coração, com a nossa fé, que o Senhor mesmo nos deu, nós aprendemos na Tua Palavra a simplicidade, a singeleza da celebração do Senhor, do que o Senhor fez por nós naquela cruz. Feita está a celebração sobre a entrega do teu corpo, que formou nós todos como o único corpo do Senhor, lá na cruz. E celebramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, em Mateus 26, a partir do 27, Jesus fala também do seu sangue, que foi entregue lá na cruz, derramado para a nossa salvação,
redenção, o perdão dos pecados, essa graça de vida eterna. E ele diz também que nós devemos celebrar até o dia que ele voltar, como está escrito aqui. E como Jesus fez, falou, vamos tomar celebrando. Querido Senhor, todos nós, aqui na casa do teu servo e do teu filho André, da tua serva e filha Letícia, da tua serva e filha Samira, do teu servo e filho Lucas, aqui junto com a Nancy, comigo, e todos os irmãos que estão espalhados em volta do Senhor agora, o nosso Emaús. Senhor, nós celebramos como o Senhor nos ensinou, na singeleza e simplicidade dessa ceia. O Senhor é, de fato, a nossa ceia eterna. Assim fizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então está aqui. Oh, meus irmãos, que bênção termos podido estar juntos. Vamos fazer um tchau? O irmão André aqui, ó, dando um tchau. A irmã Letícia cuidando do Lucas, fazendo um tchauzinho também. A Samira. Né, Samira? Um tchauzinho? Maravilha. O Lucas está chorando. Oh, o Lucas está chorando. A irmã Nancy fazendo tchau também. E assim nós vamos nos despedindo deste momento, e neste momento só, né? Porque juntos nós estamos em Cristo, tá bom, irmãos? Irmã, querida Maria José Gonzaga, Deus abençoe aí o pessoal de Poços de Caldas. Deus abençoe minha mãe querida. Ô mãe! Maravilha! E também o irmão Sérgio Cabrestré. Deus abençoe, irmão Sérgio. E aqui, deixa eu ver quem mais. Letícia, Nancy. Quem mais aqui? Vivian! Deus abençoe, Vivian. Regiane, Eliana Sobral. Querida irmã Alana Ichter Greenwich, lá nos Estados Unidos. Filha do Bill Ichter, grande compositor, grande tradutor dos hinos, né? A maioria dos hinos do cantor cristão, compositor, maravilhoso. Ele também escreveu o livro Se os Hinos Falassem. São 5 volumes, eu tenho lá em casa. É uma riqueza as escritas do Bill Ichter, né? Ele viveu no Brasil, missionário. Aí a filha dele, a Alana, agora voltou para os Estados Unidos, né? Ronaldo, marido dela. E os filhos, Deus abençoe, queridos, Deus abençoe. Florestal, Lúcia Kimura, Manuel Murmu, os irmãos lá de Angola, os irmãos de Uganda, Moçambique, tantos irmãos daí da América Latina, Estados Unidos, Europa, tantos assim, né, irmãos? Já falei para vocês, quando eu cito essas cidades, aí não é que tem uma multidão, não tem uma multidão, é um restante, é um pouco, é um pequeno rebanho, mas estão lá, né? O Senhor está chamando, né? Então, Sônia, Elizabeth, vamos ver quem mais, que eu não falei ainda, que eu vi aqui, né? Irmã Heloísa, vamos ver, Eloir, e tantos irmãos que eu não consigo ver. Irmão Sandro, irmão Sandro querido, aqui ó, Jaziel Marsola, meu colega da faculdade, né? E Gemima, Deus abençoe, queridos. Olha, então vamos encerrando, em nome de Jesus, orem por nós, pelo Lucas, que está ali, agora ele vai mamar, vocês estão vendo lá ele indo para mamar, né? A Samira fazendo um tchauzinho de novo, comendo pãozinho, né? Amamos vocês, queridos, em nome de Jesus. Saudade de todos. Meu filho Felipe, lá em Florianópolis, nosso filho querido, a Priscila, o Cris, e tantos irmãos, tantos amados irmãos, né? O Senhor guarde vocês, ore por nós, ore muito por nós. Lembra da gente, irmãos queridos, lembra de nós. Vamos juntos nesse corpo santo de Cristo que somos, até o dia do Senhor. Meditem nas palavras do Senhor, clamem por Ele, e Ele seja a bênção e o amor primeiro
do coração de todos os amados. Qualquer coisa pode entrar em contato, vamos nos falando, tá bom? Amamos vocês, orando para breve estarmos lá em Campinas, São Paulo também, junto com os irmãos um pouco, né? Os irmãos de Campinas, São Paulo aqui, o irmão Mauro, né? Lá de São Francisco do Sul, e aqui a Mara, né? A Sara, tantos, me perdoem quando não lembro, mas eu sei que vocês estão aí, em nome de Jesus, o Senhor os guarde. Eu amo vocês, no nome do Senhor.